Você deve estar pensando aí o seguinte: pô, o doutor Laís sempre falou que não se pode patentear nada que a natureza produza. Se fosfetanolamina é uma coisa que tem no corpo, como é que o doutor Gilberto doou a patente? A patente que o doutor Gilberto tem não é sobre fosfetanolamina, que o Renato faz parte da patente também. A patente que eles têm é de como produzir comercialmente a fosfetanolamina. Isso também dá patente. Não é sobre a fosfetanolamina, que ela não pode ser patenteada. É sobre o modo de produzi-la comercialmente. E deu a eles a patente. E o doutor Gilberto e o grupo, ao invés de cobrar por isso, eles doaram para a humanidade. Não cobraram nada. Doaram para a humanidade. E durante 22 anos, foi? A USP fez de graça, não foi? 70 mil cápsulas por mês. 70 mil... cápsulas por mês. 70 mil cápsulas. A gente doava 70 mil cápsulas por mês. 70 mil cápsulas. Quanta gente no Brasil foi tratada de câncer com fosfetanolamina? E ele vai mostrar os casos clínicos dos resultados. Quando resolver oficializar, pronto, acabou. Entrado pelo cano. Porque aí não pode, não vai concorrer com o quê? Aí arrumaram um jeito de tirar. Aí fizeram a USP parar, não foi? Foi. A USP parou de produzir, fazia de graça, e dava para o paciente de graça. 70 mil cápsulas por mês, de graça. Aí acabou. Gente, boa tarde, meu nome é Renato. Tá? Eu vou contar... Eu não sei se eu posso contar um pedaço grande da história, eu tenho que ser curto. Tá? Eu vou tentar resumir para vocês 17 anos de estudo em 15, 20 minutos. Tá? O que o professor falou sobre o Carlos é verdade. O Carlos foi o seguinte: a mãe dele se curou de um câncer de útero, se curou mesmo de um câncer. Eu não estou falando assim, melhorou a qualidade de vida, não. Eu não posso falar de cura. Tá? Nós somos médicos e uma coisa que não é remédio não cura. Tá? Hoje ela está liberada como suplemento alimentar nos Estados Unidos. No Brasil, nem isso. Tá? Você pode, hoje em dia, comprar ela. Se eu estou com câncer, eu posso pedir pelo site americano, eles enviam para o Brasil, cobrando todas as taxas e ainda requisitando receita médica. Suplemento alimentar não necessita de receita médica. Então, tudo que se pode fazer para bloquear, eles estão fazendo. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho o porquê. O Carlos fez questão de aprender como é que fazia, não é fácil de fazer, tá? Que a diferença entre um medicamento e um veneno é somente a dose. E nós usamos veneno para fazer o composto. Todo mundo na internet fala assim, ensina a fazer como se desse para fazer numa panela. Não dá. Gera reações tóxicas, tá? Que fazem muito mal se você respirar. Não dá para fazer, e o que a gente mais ouve é o pessoal falar que nós somos assassinos porque não queremos ensinar a receita de como fazer. Não ensinar, não dá para fazer. Tá? Não dá mesmo. O Carlos ficou 5 meses na USP, tá? E aprendeu a fazer. Aí ele fazia em Pomerode. E aí a gente doava em Uberaba, doava em São Carlos e doava em Pomerode. Sei que dava um total de 70 mil cápsulas que nós usávamos do nosso bolso. Tá? Não é que saía da USP ou do dinheiro de alguém, era que a gente doava mesmo. Tá? O Carlos foi preso por uma denúncia de um... Acho que foi. Tá? Aí o Carlos foi preso, a polícia... Acho que o cara ficou puto porque curaram ele. Um ex-paciente denunciou ele. Acho que foi, sim. O Carlos foi preso, o laboratório dele fechado. Ele ficou diretamente preso 25 dias. No dia que ele foi solto, a esposa dele foi buscar ele e teve um derrame e morreu. Aí ele ficou sozinho com uma criança deficiente, tomando conta. A história em torno da fósforo, ela é uma história muito triste. Muito triste. Uma das pesquisadoras se matou. Por que razão? Depressão. Por causa
Por causa de várias coisas da depressão, entendeu? Eu sei, mas tem a ver com esse Não, burburinho todo não tem mídia, não. Ela já tinha se matado antes. Ah, O nome tá. dela é Sandra. Tá? Aí o Toninho também, que é o outro que ensinou a gente a fazer, também já morreu. Morreu com depressão e outras coisas mais. Tá? Aí sobrou eu, Marcos Vinícius, Salvador, Gilberto, que somos a equipe. E tem o Duvanei do Butantan também. Né? Mas, enfim, a fosfetanolamina, existem artigos dizendo que ela não é tóxica. Eu tenho um artigo do Butantan, tá? Existe o artigo do Ministério da Ciência e Tecnologia, confirmando que ela não é tóxica. Existe um artigo da Faculdade Federal do Ceará, do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, NPDM, do professor Odorico, dizendo que ela não é tóxica. E existe também um documento da Universidade de Florianópolis, dizendo que ela não é tóxica. 5 laudos dizendo que ela não é tóxica. Alguém aqui já ingeriu fosfetanolamina? Parabéns, professor. Eu também. Aliás, foi a primeira coisa que todos vocês ingeriram quando nasceram. A concentração da fosfetanolamina no colostro é imensa. Humano. Se uma coisa que está no colostro materno, tá, fosse fazer mal, como a gente beberia? A natureza, ela é inteligentíssima, gente. A natureza é um espetáculo. Por causa da fosfetanolamina, nós temos sistema imunológico. Por causa da fosfetanolamina, nós temos memória celular. A fosfetanolamina é um fosfolipídio que produz todo o tipo de membrana celular. Tudo aquilo que é recoberto da membrana celular, eu fiz de propósito, não coloquei nos slides, que é para vocês pensarem cá comigo, tá bom? Os meus slides estão bem simples. Quero que vocês voltem lá na biologia. Todo mundo lembra aqui de membrana celular? Todo mundo lembra da bicamada lipídica? São 2 camadas, uma camada externa e uma camada interna. Vocês sabem do que é formado? Fosfolipídio. Qual é o fosfolipídio principal? Fosfoetanolamina, que é uma esfingomielina. A fosfoetanolamina se divide em 5 fosfolipídios essenciais: fosfatidiletalamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol e cardiolipina. Na membrana celular, nós temos na parte externa da membrana fosfatidiletalamina e fosfatidilcolina, que não tem carga elétrica. Na parte interna, na inner cell, nós temos fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina, que tem carga elétrica negativa. Depois eu vou explicar para vocês o porquê das cargas elétricas. Só uma coisa que eu esqueci, professor. Vocês estão todos de parabéns por resolver fazer o curso do professor Laí. Vocês estão realmente com o melhor que tem. Tá? Obrigado. Eu queria ter essa chance e ainda vou ter. Tá? Tudo aquilo que eu falo e que eu faço não está na literatura médica. Fala-se para tratamento de câncer, venenos, proteínas. Nós estamos estudando fosfolipídios. Aquilo que produz o nosso organismo, aquilo que tem no nosso organismo. Então, nós estamos trabalhando com target cells, bioimunomoduladores. Nós estudamos e vimos que o produto que nós conseguimos sintetizar, ele é isomolecular, exatamente igual bioidêntico ao que o organismo produz. Nós tivemos a pesquisa também e vimos que toda célula cancerosa, ela consome uma média de 200 vezes mais fosfolipídios do que qualquer outra célula. Ela precisa do açúcar e precisa, teoricamente, da gordura. Ela precisa. Uma célula normal não fica correndo atrás de gordura. Imaginemos assim, ela não fica correndo atrás de gordura. Uma célula com câncer fica. Por quê? O professor Laí foi brilhante quando explicou. O câncer, ele é uma doença mitocondrial. A mitocôndria das células com câncer não funciona.
ela não consegue produzir os 32 ATPs quando dá a volta do ciclo de Krebs. Ela produz 2. Tá? Quando a célula produz 2, ela fala, putz, eu preciso sobreviver. Aí o que ela faz para sobreviver? Ela se divide. Em outra célula, maluca igual a ela. Só que essa célula que ela se dividiu, ela também tem mitocôndrias erradas, que não produzem 32 ATPs. Ela também tem necessidade de sobreviver. Aí o que essas duas células vão fazer? Se dividir. Aí o que aquelas 4 células vão fazer? Se dividir. E elas não entram no processo de apoptose. Porque uma das organelas, se a gente for pensar agora em ultraestrutura molecular da célula, uma das organelas que dão o start para a apoptose é a mitocôndria. A mitocôndria é que mantém a célula viva e a mitocôndria é que diz que ela tem que morrer. Só que a mitocôndria da célula com câncer é incompetente. Ela não tem competência. Então, o que acontece? O que está em volta da célula são fosfolipídios. O que está dentro das células, que recobre as organelas, são fosfolipídios. Se eu dou fosfetanolamina para um paciente, ele lembra, ele vai se quebrar em 5 fosfatidis, em qualquer um que ele quiser. E a célula vai buscar. O meio mais débil e o mais fácil para se combater uma célula cancerosa, o elo mais fraco, é a membrana celular. É a fluidez de membrana. É a primeira passagem para chegar medicamento, para chegar alimento, para sair. É a primeira. Toda célula cancerosa tem uma diferença de potencial, tá, entre a parte de fora da membrana e a parte de dentro da membrana, que chama delta-psi transmembrana. É uma carga elétrica. Cada órgão do nosso corpo, tá, tem uma célula diferente. Uma célula do pâncreas é diferente da minha do fígado, que é diferente da minha do cérebro. Cada uma delas tem um potencial transmembrana ótimo, que varia entre menos 40 e menos 90 milivolts. Se, por exemplo, o meu neurônio do meu cérebro, o ideal dele é no menos 90 milivolts. Se ele baixar menos 50, ela começa a dividir. Ela sozinha. faz o quê? Começa a dividir, professor. Dividir. Sozinha. Como é que você tem que fazer isso parar? Só você subir, tá, de menos 50 milivolts para de novo próximo a menos 90. Ela para sozinha de dividir. Tá? E aquelas outras células malucas que ela produziu vão entrar em apoptose. Vou explicar mais uma vez. Primeiro elo fraco, fluidez de membrana. Segundo elo fraco, potencial transmembrana. Dr. Arcos, no México, falou a primeira vez. Potencial delta-psi transmembrana. Ajustando essa diferença de potencial, você consegue fazer com que pare. Tá? O terceiro, como é que você faz também para mudar esse potencial? Lembra que eu falei para vocês, na parte de cima da célula, eu tenho fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina. Na parte de baixo, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina. Conforme a célula vai absorvendo esses fosfatidis, ela vai pegar também fosfatidilserina. Só que ele tem uma quantidade limitada para poder entrar na célula. Ou a célula de fosfatidiletanolamina. Ela vai pegar e fazer um flip-flop de membrana, uma mudança na posição da cabeça, da fosfatidilserina. A fosfatidilserina não pode estar fora da célula, ela tem que estar dentro. Lembre, ela fica invisível ao sistema imune, né? Fica. Eu tenho, então você está vendo como está seguindo tudo junto, vocês estão tentando seguir. Eu tenho um câncer de pulmão, mas é meu câncer de pulmão, meu sistema imune não consegue mais vê-lo, porque ele está escondido. Quando a fosfatidilserina é invertida e jogada para fora da célula, o sistema imune olha e fala, opa, tem uma coisa errada ali. É como se estivesse com um chapéu aqui. Ó. E a gente consegue ver isso bem no laboratório, porque a gente cora ela com anexina 5, e as células normais ficam verdes, e a célula com problema fica vermelha. E o sistema imune consegue ver.
Então, nesses 3 modos, marcação imunológica, mudança de potencial transmembrana. Tá? Faltou uma, qual que foi que eu falei? E a fluidez, você consegue parar o câncer só fazendo isso. Vamos voltar lá para dentro da célula agora, onde está a brincadeira séria, na mitocôndria. A mitocôndria não funciona. Eu tenho quantidade de mitocôndrias diferentes, formas de mitocôndrias diferentes, e ela é incompetente, só produz 2 ATPs. Quando entra fosfatidiletalanina, aí eu estou falando de fosfatidil. Tá? Que todo mundo fala da fosfatidil, não, é fosfatidil. Quando ela entra lá dentro, ela se ajunta, se aglomera na membrana da mitocôndria e faz com que a mitocôndria que não funcionava volte a funcionar. Para ela fazer uma volta no ciclo de Krebs, ela incha e desincha. Fez uma volta. Incha e desincha, fez uma volta. Só que ela não é acostumada a fazer isso. Na hora que ela incha, ela arrebenta. Lembra, eu tenho a mitocôndria, por dentro eu tenho as cristas mitocondriais. Tá? Entre a camada da membrana e a crista mitocondrial, eu tenho uma coisinha que chama citocromo C. Eles conhecem, da cadeia respiratória. Esse citocromo C tem que estar dentro da crista mitocondrial. Quando a mitocôndria arrebenta e ele vai para fora, o que ele faz? Automaticamente, ele inicia o domínio da morte celular, os dead domains, fazendo e obrigando que essa célula morra. Ele é o start do domínio celular. O citocromo C que está dentro da mitocôndria. Não tem, então, qual é o remédio que nós estamos usando? Nenhum. Nós estamos usando o próprio sistema imunológico, as defesas que o meu organismo já tinha. Eu estou ajustando tensão de membrana, eu estou ajustando fluidez de membrana. Tá? Eu estou fazendo com que a mitocôndria volte a funcionar. E estou dando um remédio que não é tóxico e não tem efeito colateral. É remédio? Não, é suplemento. Vou explicar para vocês o que aconteceu mais. Eu já vou começar a passar aqui, já estou acabando, viu, professor? Nessa brincadeira toda de mais de 15 anos, eu ganhei processo. Tá? Eu ainda tenho 2. Um do Conselho Federal de Medicina e um do Conselho de São Paulo. Tá? Só ainda não fui cassado o meu diploma, porque um dos conselheiros do Conselho Federal de Medicina é meu paciente há 14 anos. Eu tenho quase 20 de medicina. Tá? Dr. José Ribeiro. Falo mesmo. Eu dei essa palestra lá no Senado para 80 pacientes e o Dr. José Ribeiro estava lá. Os pacientes, não, 80 senadores. Desculpe, mania de falar paciente. Onde a Dilma sancionou e tudo mais. Aí depois o Ministério foi lá e cortou. Tá? Eu pedi para eles que eu só trataria pacientes terminais. Eu sou oncologista. Tenho pós-graduação de oncologia pela Unirio, tenho pós-graduação de cardiologia pela Universidade Estadual do Ceará, tenho pós-graduação em neurologia pela Estácio de Sá, tenho mestrado pela USP, em bioengenharia, e faço doutorado no ITA em ciências aeroespaciais. E sou um médico que está sendo cassado. Não cobro consulta. Trabalho no interior do Ceará ou no interior da Bahia. E o que eu falo é mentira. Tenho 7 artigos publicados internacionalmente com revistas de impacto internacional. Tá? Fui o primeiro a publicar alguma coisa sobre fosfetanolamina em 2007. Depois teve um monte de outras coisas. Tá? Então, o que eu estou tentando fazer para vocês aqui é só um resumo de 17 anos de pesquisa. Tá? Vou mostrar para vocês aqui agora, porque assim, falar é legal. Eu posso passar um dia inteiro aqui falando para vocês, com slides bem bonitos, para vocês entenderem tudo como funciona. Sabe qual é o problema daqui da ciência do Brasil? Preguiça de ler. Ninguém lê. Ninguém lê. Eu não gosto de ler, não. Mas tem. Para você saber o que está falando, você tem que saber ler. Não precisa saber o que está escrito lá, mas você precisa saber ler. E o pessoal que comanda a ciência neste país, me desculpe, tem preguiça de ler. Porque está descrito lá. Então, infelizmente, essa é a realidade. E tudo deu errado porque a gente quis dar. Porque se custasse, como
um resultado. Quem fez os testes em São Paulo, isso foi uma das discussões do nosso grupo, tinha que fazer os testes clínicos, tem que fazer os testes clínicos, que eu tenho testes em animais, mais de 400 animais testados. Só que não tem os testes clínicos. Para a medicina do Brasil, não serve medicina baseada em evidências. Tá? Então, tem que ter os testes clínicos. Muito bem, foi feito em um centro só, eu falei que estava errado. Foi feito no centro que eu apresentei esse trabalho em 2009, onde esse centro negou. E foi feito no mesmo centro, com 52 pacientes. Tá? Foi feito mesmo. Quantos tipos de câncer? 10. Então não dá nem 5 pacientes. Não. 7 de um jeito, 3 de outro, 1 de outro, não sei o que de outro, não tem nada de critério para teste. Como vai ser? Outra coisa que eu esqueci, eu não fui convidado para os testes. Eu sou o único médico no Brasil que sabia o que estava falando, e não fui convidado. Sequer convidado. Sabe como eles faziam os testes? Eu cansei de falar para eles assim, eu sei o tempo de meia-vida da droga, sei o tempo que ela demora para fazer efeito, sei o tempo que ela fica no organismo. Pegava e fazia assim, esse grupo aqui, Joaquim tem melanoma, a Silvia tem câncer de mama, o outro tem não sei o quê. Quantos tipos de câncer de mama tem? Não tem estadiamento, não tinha nada, acompanhamento nenhum, não tem certeza se o cara está tomando ou não. Você vai tomar hoje, você vai tomar 3 de uma vez, top. Você vai tomar 2, você vai tomar 1. Não se pode fazer teste clínico com câncer com placebo, viu? Não pode. E não se tem nada de novo. Tem Me Too. Quimioterápico mais quimioterápico. É Me Too. Coisa nova não tem. Tá? Que fala que eles têm é mentira. É proibido fazer no Brasil o teste com placebo para paciente com câncer. Mas eu avisei a eles 50 mil vezes, a droga é dose dependente. Se eu pegar e der 3 cápsulas para você, com um tempo de meia-vida de 8 horas, você ficou 16 horas sem. De propósito. Eu fiz um trabalho de publicação sobre melanoma e diz que funciona 32% em cima do melanoma. A UFC do Ceará diz que funciona 32% em cima do melanoma. O único resultado que eles tiveram aqui em São Paulo foi no melanoma. 32%. Gozado, né? Para não brigar com o meu trabalho. Beleza. Existe um remédio que a Anvisa libera que chama Yervoy, para melanoma terminal. Tá? Caro, né? Só funciona no máximo, na bula está escrito, no máximo em 20% dos pacientes terminais. De 60 a 80 mil reais o frasco. O frasco, O tratamento são com 5 frascos. 20%. O nosso, eles falaram, assinaram um documento dizendo que funciona 32%. Por que não continuar o teste com o nosso trabalho? O médico que deu o laudo ganhou 50 milhões para sair de um hospital para o outro. Não sei qual de vocês vai ganhar isso aí também. Mas quem quiser saber mais da história, compra a Veja. Está escrito. Não estou inventando a Veja dessa semana. Está na Veja. É meu conhecido. Tá bom? Posso começar aqui? É rápido, vou acabar. Vamos lá. Meus animais, eu trabalho com Bob C. São camundongos. Tá? Eu inoculo 1 × 10⁹ células no dorso do animal. E depois de 21 dias começo a fazer o tratamento deles. De qualquer câncer que vocês queiram fazer. Tá? Que eu tiver a linhagem lá, dá para mim fazer isso. Tá? Esse é melanoma. Melanoma não tem cura. Não adianta conversar. Não tem cura. Tá? É o mais agressivo câncer de pele. Mais de 90%, professor, desculpe, morre. É mais de 90%. Quem não morre dá uma sorte danada, ajoelha no chão. Aleluia, graças a Deus. Não tem o que cure. Tá? E eles voltam a metástase para o corpo inteirinho. Inteirinho. Tá? Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Melanoma. Ó. O câncer, todo câncer, ele precisa de uma neovascularização. Ó.
Ele forma novos vasos para ele se nutrir. Ele não precisa de você. Ele é um parasita. Ele não precisa de você. Ele não precisa do seu oxigênio. Ele não precisa do seu alimento. Ele come você. Por isso que o que você come, ele vai comer. Por isso que o paciente emagrece. E o paciente definha, fica caquético. Ele tem aqui, ó, neovascularização, má formação total do tumor, olha. Isso aqui dá para operar, gente? Caquexia do animal. Olha lá. Caquexia, o tumor grandão lá em cima. Se alguém me disser que dá para operar... Ó, tem uma luz verde aí forte, se você quiser usar. Beleza, quero sim, professor, obrigado. Tá bom, então pega aí. Bem melhor. Vocês estão conseguindo ver? Gente, vocês desculpem, mas eu tenho um problema, eu ando para lá, para cá, tá bom? Aí, hiperativismo, tá? Acho que já deve para perceber, né? Você mostra nesse do meio aí, que todo mundo vê. Sim, mas é que esse aqui está mais... Bom, mas enfim, olha, neovascularização, tumor aderido ao corpo do animal, emagrecido, não tem como tirar. Tá? Ali era no controle, aqui é tratado com a fósforo, ó, com uma certa dose. O tumor não está mais aderido no animal, ó, só com a fósforo. Tá? Melanoma. Não está mais aderido no corpo do animal. Se eu tirar isso aqui, olha, isso aqui é uma capa leucocitária. Não tem células de melanoma ali dentro. A gente tirou e fez o teste. Tá? Aqui o animal não está emagrecido e a capa não está aderida. Ó, entortou até a coluna do animal. Ó, e não tem neovascularização. Ele se transformou num tumor benigno. Só eu tirar, o animal está com a costa torta, mas está aí. Aqui, ó. Aqui foi com uma dose maior. Ele ficou só com um ponto piquenoide, está vendo? Mas não tem nada. Ó, o animal gordinho não tem emagrecimento, não tem nada esse animal. Foi o que eu falei para vocês, eu fiz o teste em 400 animais. Ó, está vendo aqui? Aqui foi tratado com uma dose, outra dose. Aqui é sem tratamento. Aqui é sem tratamento, sem tratamento. Não sei se alguém aqui está acostumado com trabalho com animais assim, mas... E aí o pessoal fica falando que... Ah lá, vamos lá. Mesma coisa, tá vendo? Ó, só tô repetindo o slide. O primeiro teste da DL50, que é a dose letal média, é a dose média que me mata 50% das células com câncer. Eu tenho. Tá? Quem fez foi o CEATOX, de Biociência da Unesp. Aqui está aí ó, o laudo, dizendo, foram feitos em ratas não gestantes, olha lá. Ele fala aqui que não é... após experimentos, os animais sobreviveram, foram sacrificados sem importante, nada foi constatado. Foi como eu falei, se vocês pesquisarem fosfetanolamina, está no leite materno, no colostro. Isso aqui é aprovado, ó. Mas isso aqui não foi, não. Isso aqui você pode comprar aí na banca fora. Isso aqui você vai para a cadeia. Sabe como é que você conseguiu isso aqui? Você tinha aqui assim, todo meu paciente, para entrar com um experimento, eu tenho que pegar uma assinatura dele, não tenho? Tenho. Para pegar isso aqui, ó, você tinha que pegar uma assinatura dele, ele pagar o advogado, você pegar a assinatura do juiz. Ainda não consegui. Mais de uma pessoa autorizando. O corpo é meu. Não, um monte de coisa falando que não tem efeito colateral, que não tem toxicidade. Tumor de suprarrenal. Vou mostrar para vocês agora alguns tumores, tá? Aqui fala, ó, achado, tá aqui a paciente, é sempre a mesma, tá? Medindo 23 por 18, é 2,5 por 1,8, porque no suprarrenal é pequenininho, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Esse mesmo. Suprarrenal esquerda aumentada, medindo 1,6 por 1,2. No outro tinha 23. Esse tem 16. Aqui no terceiro. Adrenal não visualizado. Sem cirurgia. Esse é um follow-up de um paciente que recebeu fosfetanolamina. 4 meses. E o tumor foi sumindo, é isso? Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Sim. E estava tomando algo mais ou era só fósforo? Só fósforo. Esse aqui é médica ginecologista de Caçapava. Tá?
Aqui diz que a adrenal não foi visualizada, mas a fósforo não funciona para cálculo renal. Ela continua com os cálculos renais que ela tinha. Mas o tumor em si, não. E o marido dela é urologista. Não quis operar. Rabdomiossarcoma de pelve. Aqui o laudo, esses eram meus pacientes com os documentos que eu tinha deles. E ainda assim foi processado. Tá? E a alegação qual é? Trabalho antiético com associação a indivíduo não médico. Com composto não liberado por registro médico. Eu sou 17 anos fazendo isso. Mas eles não têm ideia de que isso aí é um suplemento. Tem. E não um remédio. Tem? Tem. Mesmo assim? Não. Mesmo assim. Tá. Porque a mídia, eu estava chamando a atenção deles, a mídia não entende a diferença entre remédio e suplemento. Dr. Drauzio entende. É verdade. Desculpa, gente, mas dia 10 agora, eu estou na delegacia junto com ele. Jura? A gente vai lá dar risada. Vamos ver ele explicar. Eu não sei se alguém viu aqui, mas eu sou o médico que é o charlatão e o aproveitador que ele falou no Fantástico. Sou eu. Processou ele. Processei. Processei. Porque, sem brincadeira, isso que eu estou mostrando para vocês, isso é ciência. Ciência brasileira. Ciência que nós tínhamos que ter orgulho de falar para os 4 cantos. Tá? Altirosa teve uma ideia de que isso era cancerígeno. Nós fomos lá e falamos que não era. Porque nos cérebros de boi com câncer, viu que tem um aumento de fosfetanolamina. E eles falam, puxa, isso é proto-oncogênico. É oncogênico. Não, isso aqui. Não é. O corpo humano está tentando aumentar a quantidade de fosfetanolamina para competir lá, devido à incompetência dele de produção. Então, ele fazia um acúmulo na região do câncer para tentar combater. E nós fizemos o quê? Exatamente o contrário que está na literatura. E aí, como eu fui o primeiro, e como eu apresentei o trabalho no Sírio em 2009, desde 2009 me bate. Porque não tem outro médico. Não tinha. Só tinha eu. Entendeu? Brasil. Parabéns. Gosto demais, amo demais nosso país. E não acho que merecia estar desse jeito. Não acho mesmo. São coisas nossas, são frutos nossos. É para tratar nossos irmãos. Se não tem efeito, se não faz mal, porque não tentar naquele que foi dado já o diagnóstico. Meu querido, amor de família, vai para casa. Aproveite seu dia. Jamais eu falei para um paciente meu, jamais, você tem X dias de vida. Futuro só a Deus pertence, não é a mim, não. Quantos pacientes eu já tirei lá de baixo? E quantos amigos eu já dei o atestado de óbito? Tenho quase 20 anos de medicina. Quase todo dia eu dava um atestado de óbito. No pronto-socorro ruim, no Rio de Janeiro, eu cheguei a dar 22 num dia. Eu trabalhava na emergência do Hospital da Posse, no Nova Iguaçu. Bom, vamos lá. Está vendo aqui? Rabdomiossarcoma. Não tem jeito, esse cara aqui estava desse tamanho a perna, com um negócio de 26 centímetros na barriga. Ele não andava mais, não urinava mais, não fazia nada. Está aqui, ó. Mal definido, aqui está dizendo 16 por 12 centímetros. Sim, vai para casa, amor de família e oração. Caiu para 7 por 5. Estão vendo ali? 2 meses. 3. De 500. 3 vezes por dia, né? 3 vezes por dia. De 8 em 8 horas. 1,5 gramas. Aqui não, aqui é um mês, desculpa. Ele melhorou bastante, ficou bom, começou a andar de bicicleta. Isso aqui ele é de Arujá.
Tá começando a andar de bicicleta, aí estava se achando dono do mundo, o ônibus foi lá e passou por cima e morreu. O caminhão passou. Aí é coisa que a gente não tem como, né? Tava se achando, não, ele tava muito bem mesmo. Andando de bicicleta, tá. Já era senhorzinho já, de seus 70 anos, mas bicicleta, o caminhão foi lá e ônibus, não sei se foi ônibus ou caminhão, não lembro mais, já faz tempo. Esses exames são velhos, tá? Eu não trouxe exames novos, de pacientes novos. Eu tenho no meu Facebook mais de 500 relatos de melhora, eu não posso falar cura. Mas eu tenho uma criança no meu Facebook, chama Pedrinho. Tá? Eu comecei a tratar o Pedrinho no dia 23 de setembro de 2014, quando a mãe falou que, a mãe veio me procurar, que o Pedrinho não tinha mais o que fazer, que o Pedrinho iria morrer até o Natal. Leucemia recidivante, tá? Nada curava, a não ser, talvez, o transplante de medula. Aí, fiquei com dó. Tem no meu Facebook, depois se vocês quiserem entrar, Renato Meneghello, vocês vão lá ver. Porcentagem de cura, não posso falar de cura. De melhora? 80%. 80% você está dizendo que o tumor diminui ou desaparece? Não, que a pessoa melhora. A melhora é o seguinte, o paciente com câncer, principalmente aquele terminal, ele não levanta da cama. Ele não levanta da cama. Esse é um viés que eu não posso fazer pesquisa com o ser humano. E como eu era sozinho, tá? Não tem como eu ter tempo. Tá? Ficaram vários viés. O professor entrou numa muito boa ali na hora que ele falou aquela hora. Eu tenho câncer de pulmão. Fulano tem câncer de pulmão, exatamente igual. Para ele funciona e para mim não. Por quê? Ele não está intoxicado e eu estou. Não vai funcionar. Tem que ajustar primeiro a fisiologia do paciente, para depois tentar entrar com outras coisas. Lembra, ele falou bem, a fósforo sozinha não resolve se você tiver com outras alterações. A ozônio não resolve se você tiver com outras alterações. Entendeu? Ah, tem 4 ou 5 tipos de fósforo. Não funcionam. A nossa é isomolecular, idêntica. A dos outros não é. Vai gastar dinheiro à toa. PSA, que daqui a pouco está sumindo. Isso aqui. Olha lá, ó. Foi o maior que eu já peguei na minha vida, 518. Ah, esqueci de falar do Pedrinho. Desculpa, obrigado. E o Pedrinho? Tá, o Pedrinho foi o seguinte, comecei a tratar o Pedrinho. O Pedrinho não estava andando mais, não estava nada, estava feio. No Facebook dá para ver. 2 anos e meio de tratamento com o Pedrinho, 100%, zero de leucemia, zero de blasto, zero de nada. Sem medicamento. Entrem lá, vocês vão ver o tanto que a mãe do Pedrinho elogia. 1,5 gramas. Não importa se é criança. A criança aguenta mais do que adulto. A criança, nego, enfia lá quimioterápico. E a criança está boa. O adulto morre. Osteosarcoma é um pouco difícil, glioblastoma é um pouco difícil. Glioblastoma, lembra, você tem que passar pela barreira hematocefálica. Apesar do peso molecular do composto ser 141 kilodaltons, é bem miudinho, ele passa a barreira, mas ele não consegue intoxicar. Não dá para intoxicar o cérebro, mas melhora. Eu vou mostrar a Duda aqui para vocês, é glioblastoma. Porém, vocês lembrem que glioblastoma é igual a sentença de morte, com tempo de sobrevida de 2 anos. Só o Oscar está aí vivo aí ainda. Tá? Tomando temodal, mas... Tá? Mas você não sabe o que ele está fazendo não. paralelamente, né? Digamos que seja só isso aí. Né? Esse pessoal não fica só... Fica nada. Ainda bem. Ainda bem que eles não ficam só na ortodoxa. Eles fazem tudo. Graças a Deus. Agora, Steve Jobs. Câncer renal. Ficou só na... Não, ele fez de tudo também, não foi? Foi, fez. Quanto tempo ele durou? 6 meses? Acho que foi mais. Eu estou com uma paciente com câncer renal 2 anos e 8 meses. Minha ainda. Está acabada ela, mas está viva. Está o quê? Tá.
Tá. 3 por dia ela toma. Falando, xingando, está viva. Câncer renal. Câncer renal. Bom, lá. O Pedrinho, se vocês quiserem, por favor, entra no meu Facebook, dá uma olhadinha lá, vocês vão ver, vale a pena entrar lá. Eu tenho muita criança. Não me processem, pelo amor de Deus. Chega porque... Ave Maria. E não adianta querer tirar alguma coisa de mim, porque eu também não tenho nada. Tá? Então frito. Vou falar assim, vou tomar as coisas desse carinha aí. Aqui, ó. 518 foi para 388, ó, 51 do final. Tá? Vamos lá ver o outro. Olha lá. 2,19. Só fósforo. Foi de quanto para quanto, desculpa? Foi de 518 para 19. Não sei, o tempo tem que ver aqui. Eu não lembro mais, esse slide é velho, tá? Não lembro mais. Fígado. Um dos que não tem cura direito, né? Para dizer que não é, está aqui o laudo dele. Linfoma maligno difuso não Hodgkin, de alto grau de células imunoblásticas de fígado. Tá? Para quem não é oncologista, parece um palavrão. Tá? Mas, deixa eu ver onde é que está aqui. Está dando para ler aqui, ó, 12 por 12. Ô, droga. 12 por 12. Conseguem ver? Primeiro, segundo, terceiro. Centímetros. Aí já foi aqui para 8 por 8. Aí aqui foi para 6 por 5. Está na metade. Metade. 5 por 3, em 2 lesões só. Ele tinha várias, pegando ilha hepático, pegando tudo. Tá. 5 por 3. Aí eu me perdi dessa mulher, não sei mais o que aconteceu dela. Tá? Câncer de fígado. Sem cirurgia. Funciona para todo mundo? Não. Por que o viés? Obrigado. Nada funciona para todo mundo. E é verdade, eu não sei por que o viés. Pulmão. Dá para ver, ó? 1, 2, 3. Ó, tudo aqui. Bem ruim, né? Aqui. Consegue ver? Então, eu falar assim, mas é mentira, não é do mesmo paciente. Tá bom, vamos botar um do lado do outro. Ó. Aqui, aqui, aqui. Quanto tempo aí? 5 meses. O tratamento, eu preconizo, não posso falar tratamento, nem cura, nem medicamento. Tá. Pelo menos 8 meses. A utilização do composto é mais bonito, né? 8 meses. Se usar vitamina K, se usar com ácido ascórbico, com outras coisas, putz, eu acho que deva. Eu acho que deva mesmo. Eu acho que deva fazer de tudo. Fazer as dosagens dos minerais. Tá? Você faz isso, Renato? Eu não faço no teu consultório. Então, eu não faço. Mas eu aconselho. Aconselho a fazer. Tá? Porque você não tem nada a perder, isso é gente terminal. Tá? Mas e se tiver no começo? Não sei, eu não pego começo, eu pego ruim, gente ruim. Aquele que vocês não querem mais, manda para mim. Uhum. Glioblastoma, o que eu falei para vocês que é causa de morte. Tá? Duda. Essa é a Duda. Glioblastoma, morte em 2 anos. Estourado. Cirurgia mutilatória. Totalmente mutilatória. Câncer não sei, tem alguém oncologista aqui? Legal, né? É a pior que tem, não tem? Quando começa a entrar nas síndromes paraneoplásicas que nada liga nada, nada liga nada. Mas meu paciente está bom hoje, mas amanhã está ruim. Aí você vai procurar porque que não encaixa, a fisiologia do câncer não encaixa. Aí você fica doido. Mentira. É o que aconteceu lá com a chegada do moço lá e diagnosticado pneumonia. Com a saturação de oxigênio de 98, sem febre, sem estertor, sem nada. Só leucocitose.
que já tinha 4 meses. Aí enfio o antibiótico, acabou. Ai, e era tumor. É. Você não pode esquecer, gente, que uma bundinha de caneta tem 1 × 10 a 9 células com câncer, tá? Então, quando ele está desse tamanho, imagina quanto tem ali dentro. Tá? E tem mais de 200 casos. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui o comecinho de tratamento da Duda, ó, o olhinho dela está normal. Ó. Gente pobre da Bahia, bem pobrezinha mesmo, não tinha dinheiro para nada. Tá? Aqui, ó, o olho entortando. Ó. Conseguem ver? Pegando, e o olho dela assim, ó. Mas aí, qual foi o fim dela? Eu não sei se o vídeo dela está aqui. Colocou todos, né? Depois a gente volta, o videozinho dela está aqui. Vocês vão ver como ela perde todinho o equilíbrio. Ela não consegue dançar, ela não consegue, tá? E depois de um certo tempo, 5 meses depois, ela já está brincando. Morreu. Ela morreu. Tá? Nós estamos todos médicos, então... Mas a melhora da qualidade de vida dela, um espetáculo. Não tinha dor, não tinha nada. Cresceu o cabelo. Esse aqui é um nefroblastoma. Essa aqui, ela é a Giovana. Tá? Para vocês eu posso falar o nome, não tem problema não. Câncer de rim, que foi para o pulmão, que do pulmão foi para o cérebro. Tá? O mesmo câncer de rim dela é o do pulmão? Não. É outra célula. É o mesmo daqui? Não. A origem é aqui, mas é célula diferente. O tratamento tinha que ser diferente. Eles não pensam nisso, não. Tá? Vão tratar só o primário. Olha como esses caras foram inteligentes. Eles estavam tratando só o tumor do cérebro. Arrancaram o rim dela, tiraram fora. 5 cirurgias ela passou, tá? Nefrectomia, pneumectomia e retirada da calota craniana. Conseguem ver ali no raio-x, na tomografia? Os caras são bons para danar, ó. Ela sentia muita dor de cabeça. Não tem como operar o cérebro, arrancar o pedaço do cérebro ali. Os caras foram lá e tiraram um pedaço da calota, ó. E isso aqui é o câncer. Tá vendo? Ó. Uma dor de cabeça demais a menina sentia. Criança. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Massa toda disforme. Do lado de cá você vê o cérebro direitinho, ó. Mas do lado de cá, ó. O que é essa coisa aí aqui, ó? Então eles arrancaram a calota craniana, um pedaço, e deixavam o câncer crescer. Aqui, Giovana. Assim que eu peguei ela. Tem 3 videozinhos dela. Hoje, dia 9/10/2015. Você foi o pai indo buscar às comigo. 9h20. Como se fosse droga. Reparem a casa dela. Tumor na cabeça. Tratada desde 2013. Não resolveu as quimioterapias. Teve que fazer 4 cirurgias. Uma no rim, 2 no pulmão e 2 na cabeça. Total de 5 cirurgias. Estamos começando hoje o tratamento do cafoço. Ele não sabe nem o nome, tá vendo? Não consegue nem falar. O irmão trouxe de São Paulo. Tá aqui o remédio. Hoje vai tomar a primeira cápsula. Já foi dissolvida. Escondido, porque nessa época aí o nego estava atrás de Já foi mim. dissolvida. Tá? Vai colocar O telefone via sonda grampeado com e as tudo folhas mais. da graviola. Tá? E eu estava escondido nessa época aí no sertão do Ceará. Pra vocês verem como é que chegou o negócio. Foi feio. Foi feio. Agora, que mal ia fazer para essa criança? Vocês viram a criança? Vamos ver de novo. São 6 horas e 10 minutos. Me diga. Minha esposa está fazendo Nós o somos segundo médicos. dia de força Antes da gente ser controle. médico, a gente tem que ser gente. Para E o Giovana. médico tem que gostar de gente. Tá? Senão ele não serve para ser médico. Pode ir, né? Se ele não gostar de gente, ele não serve para ser médico. Ela já teve, Isso está faltando ensinar na escola. começou a tomar ontem, hoje é o segundo dia. Eu sou professor de universidade e está faltando ensinar isso na escola. Tá? É ensinar só.
O paciente chega lá, você chega num hospital, é o fulano lá, é o leito número 10. Qual o nome do leito número 10? Faltando contato. Está perdendo isso, gente. O leito número 10 tem um nome, tem uma família, tem uma história atrás do leito número 10, que merece respeito por nós. Se você tem certeza que você vai curar uma pessoa, o início da cura significa... O início da tentativa de cura é o respeito que você vai ter com ele. Meu paciente, quando ele entra no meu consultório, tá? Antes dele sentar na cadeira, eu já fiz 5 ou 6 exames nele. Eu vi como é que ele abriu a porta, eu vi como é que ele caminhou até sentar no coisa, eu vi como é que ele puxou a cadeira e se sentou, porque eu deixo todas as cadeiras puxadas. Eu falei bom dia para ele, boa tarde ou boa noite, ele me respondeu. Eu dei a mão para ele. Eu vi a força que ele tem. Olhei no olho dele e vi se tem algum estrabismo. Vi se tem anisocoria. 5 ou 6 antes dele entrar, sem ele saber. Nós temos que ter zelo pela nossa profissão. Nossa profissão é a mais linda que existe. E temos que ter orgulho e fazê-la bem feita, eu acho. Vocês já estão fazendo. Eu falei do professor. Do jeito que coloca a Giovana, ela fica. Ela não mexe em nada. 6 horas e 30 minutos. Esse pai me abraçou, chorou e falou: Renato, eu sei que minha filha não tem mais condições de nada. Eu só queria uma coisa: ouvir minha filha de novo falar papai. Só isso. Como é que você não ajuda? Pode ver, ela não faz nada. Nada, gente. E eu tenho que pedir ação e tenho que ficar correndo de polícia, tem que ficar... Não vai passar em lugar nenhum, não, né? Não, vai não. Está sossegado. Entendeu? Aí a gente fica com medo de gravar falando em... Não, pode continuar gravando. Não, de gravar pode falando até gravar, mas vai ser para você. Tá. De gravar falando entre médicos. Nós estamos entre colegas. E quem está me processando é o Conselho Federal de Medicina. E eu já falei, falei para vocês só um pedaço do meu currículo, está faltando mais 2 especializações. Não tive tempo de ganhar dinheiro. Me digam por que aconteceu isso. 28 dias depois. Prestem atenção, por favor. Tem um movimento nas mãos, ó. Ela já coça o rosto. Ela mexe as pernas. Ela mexe os pés também. Isso tudo depois do remédio, depois da USP. Porque ela já está desenganada dos médicos, não está fazendo mais químio, mais nada. Está no paliativo. Olha lá, mexendo, baixou, arrumou o chapéu dela. A minha esperança é esse remédio. Nós estamos aqui desesperados. O pai que está gravando? É o pai que está gravando? Nada eu gravei. Isso aí foi tudo gravação espontânea. Eu não gravo paciente nenhum. Eu não peço exame de nenhum paciente. Tudo que eu tenho comigo foi de gravação espontânea, dada de livre e espontânea vontade para mim. Tá? Para falar assim, você está induzindo. Não. Que remédio faz isso? Estamos entre médicos. Vamos? Uma criança que não se mexe, que tem um cérebro todinho invadido por tumor, volta a se mexer. E volta a falar papai. E o hospital não trata. Morreu. Pegou pneumonia, só tinha um pulmão. Ela era taxada como terminal. Para ser terminal, a gente trata? Não. Era só entubar, imipenem, outras coisas mais aí. Ela não tinha morrido. Como é que eu continuo uma pesquisa no Brasil? Fala. Se eu estou vendo, está todo mundo vendo. Alguém já viu acontecer isso? Vocês são médicos. Se vocês estão com essa cara, imagina a minha. Vocês estão com essa cara, imagina o desespero. 5 dias eu chorei. Vou chorar de novo, né?
eu não consigo entender. Eu falei para vocês, um médico tem que gostar de gente. Deixa eu ver se tem a Duda. Já sei. Ela não salta, tá vendo? Isso é glioblastoma, tá? Vou adiantar, tá? Depois de um certo tempo aí, ó. Olha o corpo que ela já pegou. Olha o cabelo. Canta. No finalzinho aí do vídeo ela grita, tio Meneghel, eu te amo. Aí ferrou. Vai lá fora. Canta. E o Pedrinho me chama de feioso. O Pedrinho tá curado. Era uma vez a boneca, um menino chorão, que havia no mar. Ó, e aí, ó, precisa da folha limpa, da folha limpa. Aqui, ó, tá vendo? Ela morreu. Falei pra você. E aí também foi esse período, entre o primeiro e o segundo vídeo, foi só fosfetanolamina? No primeiro vídeo elas já tinham desistido dela. É o quê? No primeiro vídeo já tinham desistido dela. Ah, Eu tratei ela 6 meses. E aí, boneca? Sabe o que ele fez? Posso Então, cortar? ele disse, E eu sinto saudades. eu vou... Bom, então esse era o trabalho que a gente fazia. Tá. Não existe remédio que cure todos os cânceres, não existe. Tem viés. Tá? Câncer não é uma doença só. Bom, eu agradeço a paciência, agradeço a boa vontade de vocês por ouvir. Tá? E obrigado. E, de novo, vocês estão de parabéns. Obrigado, professor. primeiro eu quero saber de você, do Carlos. Como é que está a situação do Carlos hoje? Carlos hoje em dia está solto. Mas ele perdeu o emprego e... Bom, enfim, está tocando a vida. Já faz tempo esse negócio do Carlos. E essa brincadeira apareceu na mídia em 2014. Setembro de 2014. Faz quase 3 anos. Tá? Quase 3 anos de briga. Quase 3 anos... essa eu não sei se eu posso falar. Pode falar o que você quiser. A briga com a indústria farmacêutica é imensa. São 100 bilhões de dólares de lucro por ano. Só para deixar o paciente crônico. Só câncer, só quimioterápico. Eu falei, 800 mil dólares por pessoa para morrer. Quimioterápico. Não, mas aí é fora aquilo que a gente cronifica o paciente. O paciente vai ficar usando outros remédios. Câncer de mama. Doutora, se eu equivocar, você me... Câncer de mama. Fazer radioquímica, parará, esvaziamento axilar, parará, mutilatório, quadrantectomia, mastectomia, sei lá o que vai fazer. Algumas sessões, beleza, caro. Depois de um certo tempo, ela tem que pegar e tomar um remédio que só o governo entrega. Não sei se hoje em dia é assim, mas antes era. Chama tamoxifeno. Para não dar câncer de mama na outra mama. O tamoxifeno
depois de 10 anos, ele induz câncer de útero É. e de endométrio. Eu chamo de drogas esquizofrênicas. E aí o que acontece? O tratamento para o câncer de útero e de endométrio induz câncer de mama. Quem está pensando na pessoa? Mentira. Eu só conheço um quimioterapeuta pobre. Que eu conheço. Porque eu não acredito. Como é que eu vou ficar fazendo um negócio que eu não acredito? Como é que eu vou pegar e falar assim, você é minha amiga, vamos lá. Mas dá dinheiro. Não dá dinheiro. Quando você é pobre e não tem dinheiro, você é acostumado a não ter, cara. Agora, quando você tem, você não é acostumado a não ter. Não faz diferença. Entendeu? Não faz diferença. Segundo, eu quero saber de você, o Carlos está precisando de alguma ajuda? Não. Agora não. Não? A ajuda que ele estava precisando era de advogado, mas já está resolvido. Tá bom. Qualquer coisa, você entra em contato comigo. Sim, senhor. Gente, obrigado. Obrigado.